Olá, boa noite a todos. Vamos estudar mais um pouco na Palavra de Deus. E fica aqui em Romanos, capítulo 13, que fala da obediência às autoridades. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muito bem. Aqui está falando sobre o respeito que nós devemos ter com as autoridades. Mas também as autoridades têm que ter respeito também pelo seu povo. O inverso, assim, também será verdadeiro. Nesta Bíblia pentecostal de estudo, é uma Bíblia de estudo muito maravilhosa. Ela fala aqui sobre a parte de interpretação desse texto que lemos ainda há pouco. Ele diz assim, está aqui como título, né? Sujeita às autoridades superiores. Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque neste mundo caído precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem como consequências naturais do pecado. O governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade. Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. É dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. Muito bem. Aqui lemos sobre o respeito que devemos ter em relação às autoridades,
Porém, as autoridades também devem ter respeito pelo seu povo. A recíproca aí é verdadeira. Então, esse texto é muito interessante porque nos fala daquilo que devemos respeitar, que é as autoridades do nosso país, porque são autoridades dentro da lei e nós temos que respeitá-las. Porém, em contrapartida, as autoridades constituídas devem respeitar também a seu povo, para que entre todos em harmonia e o país assim vai entrar nos trilhos e vai viver uma vida harmoniosa e feliz. Porém, não é o que a gente vê em muitos países, principalmente no nosso país, o Brasil, que as autoridades constituídas, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, os três poderes, que deveriam ter também todo respeito a seu povo e teriam que proteger a população, porém nem sempre é assim que nós vemos, né? É sempre aquele conflito entre as autoridades e a população e as autoridades. Então, para que tenhamos um país realmente harmonioso e feliz, há que haver uma união entre autoridades e o seu povo. O seu povo, o povo de um país e as autoridades. Mas nem sempre nós percebemos isso, principalmente em nosso país, onde há muita corrupção, mentiras, enganação, engodo, e assim vai. Avalanches de corrupção em nosso país através de nossos políticos. Mas nem por isso nós devemos querer o mal das nossas autoridades, porque a própria Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades. Se ela nos faz o bem, devemos orar. Se nos faz o mal, devemos orar mais ainda, porque para que essas autoridades se convertam ao Senhor e tenham uma vida mais harmoniosa, que tenham um novo nascimento para com Deus e proteja realmente a seu povo, para que vivamos assim num país em paz e harmonia. Porque se as autoridades fizerem o mal contra seu povo, não somos nós que devemos bater de frente, revidar e pagar o mal com o mal. A Bíblia diz que não devemos pagar o mal com o mal, e sim devemos pagar o mal com o bem. Mas muitos, o contrário, pagam, o bem com o mal. No caso, parte de nossa autoridade. Não estou aqui generalizando, que são todos, mas posso dizer que a maioria, principalmente de nossos políticos, querem o bem sempre para si, para seus familiares e os outros que vivam a bel prazer. Porém, nós, como povo, temos que orarmos pelas nossas autoridades, porque só assim podemos melhorar a nossa nação. Se as autoridades, em contrapartida, fizerem o mal para seu povo, eles vão pagar por isso. Mas não somos nós que devemos castigá-los, e sim Deus, que é nosso Pai eterno. Temos o exemplo de Davi, o rei Davi. A Bíblia fala de sua vida,
o que aconteceu com ele, quando ele colocou ali Urias, um servo fiel dele, e que ele colocou à frente da batalha para que morresse e ele ficasse com a sua esposa, Batseba. E todos nós sabemos, que lê a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus, o sofrimento que ele passou consigo mesmo e toda a sua família. Porque o mal, principalmente que um governante faz com o seu povo, ele arrasta o mal também para seus familiares. E assim Davi sofreu uma maldição em toda a sua casa, em toda a sua família. O profeta Natan falou para ele, quando ele fez esse grande mal, o pecado que Davi cometeu foi um pecado muito profundo. E Natan falou para ele que a espada jamais se apartará da tua casa, ou seja, o mal, a morte, jamais se apartará da tua casa. Isso ocorreu com Davi, morrendo seu próprio filho, que teve com a Batseba, e o mal se alastrando em todos os seus familiares, e que foi uma verdadeira tragédia em sua família, pelo grande mal que ele cometeu. Por isso, não devemos revidar a nenhuma autoridade que nos fez algum mal. Não, o que devemos fazer é orarmos pelas nossas autoridades, porque só assim todos nós sermos abençoados por Deus. E todos têm que ter essa convicção da palavra de Deus, porque quando conhecemos a palavra de Deus, nós não procuramos fazer mal nenhum a alguém, porque o nosso bem-estar só estará completo quando nós promovemos o bem-estar dos outros. A nossa felicidade só estará completa quando promovemos a felicidade dos outros. E assim por diante. Então vamos fazer o bem sem olhar a quem? Principalmente para nossas autoridades. Este é o recado que eu dou para todos, para todo o meu país, para que possamos assim viver em uma nação próspera e feliz. Muito obrigado.